Boa noite, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nesta noite, noite de sábado, o dia em que nós costumamos transmitir o estudo da palavra, o estudo da Escola Bíblica Dominical. Esta é a classe da Escola Bíblica Dominical chamada Alfa e Ômega. E nesta classe nós estamos estudando semana após semana, compartilhando a palavra, o ensino da palavra. Quase todas as aulas, as lições, tenho repetido de que nós estamos estudando um trimestre sobre santidade e estamos abordando, explorando esse tema, buscando aprofundar o ensino da palavra do Senhor, a fim de que nós possamos compartilhar com você que está aí, você que é parte da Igreja Evangélica Wesleyana, você que é o nosso irmão querido, amado, que participa conosco, você que é membro da Igreja Wesleyana ali Betel, ou você que participa conosco, que está assistindo conosco, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua casa, a sua vida e a sua família. Eu te convido a parar, sentar aí um pouco para poder participar do estudo da palavra do Senhor. E eu quero iniciar esta aula orando, pedindo ao Espírito Santo que possa vir trazendo sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, a compreensão, o entendimento, a fim de que haja clareza naquilo que vamos estudar hoje à noite. Então baixa a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é bom, tem nos permitido semana após semana poder parar, separar esse tempo para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Pai, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, abençoe esta pessoa que está participando desse estudo, do ensino da palavra, que seja de bênção, que seja de edificação na sua vida, na sua casa. Pai, os abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Meus queridos irmãos, eu quero fazer uma breve recapitulação da nossa lição da semana passada, mas hoje eu quero voltar um pouquinho, porque quando nós estávamos estudando na nona lição, nós estávamos falando sobre inteira santificação na nona lição. E aqui nós estávamos estudando, e eu falei naquela ocasião que as próximas duas aulas, ou seja, a 10ª lição e a 11ª lição, nós iríamos estudar sobre 3 termos bíblicos que usamos quando falamos sobre santificação. Então, na nona lição, nós estudamos sobre a inteira santificação. E aí, quando nós chegamos na 10ª lição, nós estamos falando sobre perfeição cristã. E esta aula foi a aula da semana passada, falando sobre perfeição cristã. E na perfeição cristã, nós estudamos o que não é perfeição e também estudamos o que é perfeição cristã. E naquela oportunidade, nós vimos que um aspecto da salvação completa, e a palavra de Deus nos ensina sobre isso, que fala que é o amor. E nós estudamos 1 Coríntios 13, e em especial, nós estudamos sobre o versículo 8 em diante. E na semana passada, o nosso versículo-chave nos fala assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então nós estudamos sobre inteira santificação, nós estudamos sobre perfeição cristã, e hoje à noite nós vamos estudar sobre o grande evento. Que evento é esse? É o evento do batismo com o Espírito Santo. É um momento que todo crente
que todo aquele que já creu em Jesus como Salvador deve desejar, almejar. Primeiro era a salvação. Quando nós ainda não tínhamos acreditado em Jesus como Salvador, estávamos separados da glória de Deus, não tínhamos esperança de salvação, e aí Jesus nos salvou porque nós acreditamos nele como nosso Senhor e Salvador, e aí nós recebemos o perdão dos nossos pecados e a certeza da salvação. Mas caminhando, nesse processo de caminhar na presença do Senhor, aprendendo a palavra, aprendendo a orar, aprendendo a confiar no Senhor, a resistir às tentações, ouvindo o testemunho de um irmão, de uma irmã, como Deus trabalhou, como Deus agiu, o que Deus fez naquele momento de dificuldade e luta, e nós vamos crescendo, e nós vamos crescendo, e nós vamos crescendo, para chegar nesse momento, nesse ápice, nesse grande evento, que é o batismo com o Espírito Santo. E nesta noite, que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa nesta noite, que seja um momento especial na sua vida, e que nesta noite você possa receber o batismo do Espírito Santo aí na sua casa, na sua vida, que o Espírito possa entrar no teu coração, possa entrar na tua vida, e você seja batizado com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Meus queridos irmãos, esta 11ª lição, ela foi escrita pelo pastor Tomás Enns, e quando o autor desta lição, ele escrevendo, claro, tem um objetivo da lição. O que ele estava querendo ensinar, compartilhar conosco quando escreveu esta lição? E o propósito é de levar ao entendimento pelos 3 testemunhos. Nós vamos estudar hoje à noite 3 testemunhos. Vamos estudar o testemunho que está por assim dizer, no primeiro século, dos apóstolos, dos discípulos. Depois nós vamos estudar sobre aqueles que não só dos discípulos do primeiro século, mas séculos depois, essas pessoas também foram batizadas com o Espírito Santo e como eles serviram o Senhor. E depois nós vamos falar do próprio Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, que também é o testemunho que a palavra nos fala sobre isso. E também, irmãos, nós vamos, como objetivo da lição, a questão da preparação e da transformação do coração, que é o batismo do Espírito Santo que este faz. Depois de entender, buscar tal preparação e transformação. Então, nesta noite, nesse processo, que você possa estar sendo preparado pelo Senhor, preparado por Deus, para que você possa receber o batismo do Espírito Santo. Deus seja louvado e nos abençoe. Mas quando falamos de preparação, é importante que os irmãos entendam, qual é como parte do objetivo da lição, a questão da preparação. O que seria a preparação? A preparação é aprender a andar e confiar em Jesus. Desde o seu nascimento espiritual, você está caminhando, você está aprendendo a andar e a confiar. Até que no fim, você entrega a sua vida ao Espírito para que Ele tome esta decisão. A sua vida ao Espírito Santo. E que isto possa acontecer nesse processo de preparação que você está vivendo, que você está caminhando, que você está caminhando nessa direção. Aí vem a transformação. Depois da preparação vem a transformação. E o que é a transformação? É o batismo do Espírito Santo, que nos leva a agir no poder, no propósito e na santidade do Senhor. Um coração cheio de amor que lança fora todo o medo. Isto é parte da introdução do que nós queremos nesta noite, ao estudarmos a palavra do Senhor e sermos abençoados pelo Senhor. Abra agora a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Ezequiel 11, 19. E esse é o nosso versículo chave. Repita comigo o versículo da palavra do Senhor, se você já abriu a sua Bíblia, já encontrou o texto da palavra.
Olha o que Ezequiel fala, ele diz: dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Ezequiel 11:19. Vamos repetir mais uma vez. Ezequiel diz: dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Agora pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E nós vamos ler alguns versículos que está em Atos capítulo 2. Né? No versículo 1, olha o que foi que aconteceu. E aí, quando eu estiver falando um pouco sobre os discípulos, ou sobre os apóstolos do Senhor, e a leitura que nós vamos fazer, os irmãos vão entender melhor a leitura da palavra e o processo que os apóstolos experimentaram e foram levados pelo Senhor até que acontecesse o batismo do Espírito Santo nas suas vidas. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídos entre eles, línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, aleluia, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como o ouvimos falar, cada um em sua própria língua materna, somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das nações da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Palavra do Senhor. Glória a Deus por isso, irmãos, por esta palavra que o autor deste livro nos escreve falando acerca disso. Muito bem, como eu vos falei há pouco, né? O terceiro aspecto da salvação completa é o batismo do Espírito. E é o que nós vamos aprender do que isto significa, né? O batismo do Espírito Santo. O nosso versículo-chave, o versículo de Ezequiel, né? Os irmãos, se quiserem um momento, voltem lá para o texto de Ezequiel, capítulo 11. E aí, versículo 19, Ezequiel, ele fala de um coração novo. Ezequiel está tratando aqui nesse texto. E ele diz, olha, um coração novo, de carne, e um espírito novo que Deus vai colocar dentro de nós. E isto não aconteceu no Velho Testamento. Esse coração novo, esse coração de carne, esse espírito novo que Deus ia colocar dentro desse coração, no Antigo Testamento isso não aconteceu. E é algo, queridos irmãos, que Jesus conquistou e trouxe como Salvador do mundo. Ele nos deu o Consolador, Ele nos deu o Espírito Santo. Jesus disse, quando Jesus estava indo aos céus e que os discípulos, os apóstolos estavam entristecidos, Jesus disse assim, olha, não fique triste, eu vou enviar o Espírito Santo virá e ficará aqui com vocês. Eu vou, mas o Espírito virá. E só isso aconteceu com Cristo Jesus, quando Cristo foi aos céus, depois da sua crucificação, da sua ressurreição, de ser elevado aos céus. O Espírito Santo veio. E o texto que nós lemos, o dia de Pentecostes, foi o dia da confirmação ou do cumprimento da promessa que o Senhor Jesus havia feito aos seus discípulos, dizendo, olha, ficai aqui em Jerusalém, porque o sinal virá sobre vós, e este sinal era o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Então, meus irmãos, o batismo do Espírito Santo é a culminação do ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Chamamos também este evento de inteira santificação. Assim como os apóstolos, os discípulos experimentaram aquele mover, aquela experiência, né, extraordinária, aquela experiência espiritual que ainda ninguém tinha tido essa experiência, nenhum outro que confiava no Senhor, que seguia o Senhor. Abraão não teve essa experiência, Jacó não teve essa experiência, José não teve essa experiência, Davi não teve essa experiência, mas os apóstolos tiveram essa experiência, e os discípulos de Jesus tiveram essa experiência, e você, se ainda não teve essa experiência, creia em nome de Jesus, que você também terá essa experiência de ser batizado com o Espírito Santo de Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, há um autor chamado Denis Quilau, eu espero que esta seja a pronúncia correta do seu sobrenome. Ele escreveu um livro devocional chamado Este Dia com o Mestre. E este autor, Denis, ele revela que a santificação é uma questão do coração. Quando ele está escrevendo uma série de devocionais, ele diz que a questão da santificação é uma questão do coração. Em outras palavras, ele expressa da seguinte forma, que devemos ter um coração unido e integral. Lembra que o texto que nós lemos nesta noite, nosso versículo, o Senhor diz, olha, eu vou pegar, dar-lhe-ei um só coração, o Espírito novo porei dentro deles. Era a promessa de Deus. Deus estava prometendo enviar o seu Espírito Santo para que o Espírito Santo pudesse habitar na sua vida. Tirarei da sua carne um coração de pedra e lhe darei um coração de carne, aleluia. E é isso que Deus prometeu na sua palavra. E Jesus está dizendo e falou aos seus discípulos, esperai,
porque isto haverá de se cumprir, diz a palavra do Senhor. E o que isto significa? Que Jesus reina completamente. O que significa dizer um coração unido e integral? É que Jesus reina completamente, que o coração está cheio do Espírito Santo e que não está misturado com o espírito deste mundo, não pode estar misturado, como eu já compartilhei com os irmãos em outras oportunidades. Não se pode servir a dois senhores, tem que fazer a escolha certa, tem que servir a Jesus e somente a Jesus. Nem com o nosso espírito rebelde que ignora Deus e a sua palavra. É uma questão do coração. Esta preparação se faz necessário, desembaraçando de todo o peso que tenazmente nos assedia. Corramos com liberdade a carreira que está diante de nós. Confessai os vossos pecados, abra o coração, confessa ao Senhor os teus pecados. Não pode ter transgressão, não pode haver ódio, não pode haver mágoa, não pode haver falta de perdão, não pode haver raiz de amargura, não pode haver nada disso no seu coração. Esse processo que Deus está tratando com você, o Espírito Santo está te confrontando, está falando no teu coração, está dizendo: confessa o teu pecado, abre o teu coração, escancara diante de mim. É isso que Deus quer fazer. Esta é a preparação do Senhor, para que haja transformação. Deus vai preparando você. É aprender a andar e a confiar em Jesus até o fim, e entregando a sua vida ao Senhor. É muito importante, meus irmãos, conhecer a vida de um crente, como o Novo Testamento apresenta. Aqueles primeiros, do primeiro século, da igreja primitiva, aqueles que abraçaram a fé, aqueles que creram em Jesus como Salvador. A exemplo de Estevão, a exemplo de Filipe, a exemplo de Nicanor, a exemplo de tantos outros como Timóteo, Tito, Filemão e tantos outros. Como esses homens e mulheres andavam na presença do Senhor. É importante porque existem muitas ideias erradas sobre a vida santificada e o batismo do Espírito Santo. Muita gente faz uma confusão enorme sobre isso, achando que não é possível nos nossos dias ter uma vida santificada, ser batizado com o Espírito Santo, só falar a verdade, não mentir, não enganar ninguém, viver sem pecado, sem a prática do pecado. Há muitos que não acreditam nisso. Mas, meus irmãos, a maior parte do Novo Testamento trata de assunto sobre santificação, que é o crescimento e a preparação dos santos para servir o Senhor, para estabelecer o seu reino aqui na terra. O Novo Testamento está cheio de ensinamentos de verdade do Senhor, a fim de que nós possamos caminhar em graça diante do Senhor. E, meus queridos irmãos, hoje à noite nós estamos falando do grande evento, né? O momento decisivo e transformador. E quando nós estivermos olhando os 3 testemunhos, a fim de entender melhor, de preparar-se para o batismo do Espírito Santo. E eu quero começar neste momento, compartilhar o primeiro testemunho, para que vocês entendam como parte desta preparação, para que hoje à noite, o grande evento, o batismo do Espírito Santo aconteça na sua vida. Venha dos céus, como fogo de Deus. Porque, olha, não é que o texto que nós lemos aqui, que diz que era semelhante. O texto não diz que era língua de fogo. Abra sua Bíblia aí. Eu acho interessante, importante mostrar exatamente essa parte aí, porque às vezes alguns fazem uma ideia equivocada, achando que era de fato língua de fogo. Versículo 3. E apareceram distribuído entre eles línguas, olha que tem uma vírgula, como de fogo. Como de fogo. Aqui o autor, ele diz, tentando descrever como era esse evento, como foi essa experiência, como foi esse momento extraordinário ou algo excepcional. Ele disse, olha, como de fogo.
E aí, meus queridos irmãos, nós queremos falar no primeiro testemunho, falando sobre os discípulos de Jesus. E é o melhor exemplo que temos desta preparação, pelo processo que cada um viveu diante do Senhor, né? Preparação e transformação, ou seja, o momento da crise, o momento que eles foram batizados com o Espírito Santo, do coração dos discípulos de Jesus. Então eles são um exemplo, é o que pode se chamar de clássico, para entendermos como isto aconteceu. Nós conhecemos muito bem a história dos discípulos, os evangelhos narram, falam sobre isso, né? As cartas também reforçam como esses homens eram, como eles se comportavam, como eles agiam, né? Um Pedro, um Tiago, um João, como é que eram esses homens, né? A palavra faz uma descrição sobre isso, e a Bíblia diz que Jesus ensinou por cerca de 3 anos e meio, essas pessoas andaram com Jesus. Os irmãos devem lembrar que quando Jesus caminhando na praia, ele viu os 2 barcos, que eles tinham vindo da pesca, eles estavam ali lavando as redes, em outro momento estavam consertando as redes, quando Jesus os chama para seguir. E você conhece aquele outro texto lá de Pedro, quando vai pescar na pesca maravilhosa, Jesus diz: olha Pedro, de agora em diante tu não serás mais pescador, por assim dizer, de peixe, agora tu serás pescador de homem, de almas. Então Pedro era um homem simples, um homem comum. Eles andaram com Jesus por cerca de 3 anos, Jesus os ensinou, Jesus mostrou e proporcionou experiências práticas para aqueles homens. Aqueles homens viram o que outros da nossa geração não vimos. Só sabemos porque a Bíblia narra, a Bíblia relata. Pedro andou sobre as águas, Pedro viu Jesus andando sobre as águas, viu Jesus acalmando as tempestades, os ventos. E durante, meus irmãos, esse período, Jesus estava tratando e preparando o coração desses homens. Era o momento da preparação e de ensinar. Momentos que Jesus os repreendia, momento que Jesus os advertia, momento que Jesus os exortava, momento que Jesus, de certa forma, consolava, amparava e esclarecia todas as dúvidas que aqueles homens tinham. Então é importante notar que Jesus levou por cerca de pouco mais de 3 anos, né, na condução desta preparação. Às vezes pessoas pensam que o batismo do Espírito Santo deve ser rápido. A pessoa se converteu ontem e hoje já tem que ser batizada com o Espírito Santo. Cria uma expectativa não realistas e não bíblicas. Pensam que por ir para uma reunião de oração, às vezes uma vigília, e a pessoa é um novo convertido, e lá vai acontecer. Bom, irmãos, eu creio que pode acontecer. Eu creio que pode acontecer. Porque Deus é Deus. E Ele cura quem Ele quer, e Ele batiza com o seu Espírito Santo a quem Ele quer e quando Ele quer. Eu creio nisso. Mas em regra geral, é um processo de preparação para isso acontecer. Em Atos capítulo 2, do texto que nós lemos até o versículo 16, no versículo 16, nós vimos aqui o que? A transformação. A culminação desta preparação. É o que o texto que nós acabamos de ler. Foi marcado com vários sinais, para a igreja nunca mais esquecer do que aconteceu. Então a Bíblia fala que houve um som estrondoso, estrepitoso, né? Línguas como de fogo, pessoas do mundo inteiro ouvindo as maravilhas de Deus, eles estavam perplexos, atônitos, boquiaberta, estavam estarrecidos de ver aquelas coisas, de ouvir aquelas coisas, porque eles estavam ouvindo a mensagem na sua própria língua. Cada um estava ouvindo a mensagem do Senhor, as maravilhas de Deus, as grandezas de Deus na sua própria língua.
Isso, meus irmãos, foi extraordinário, foi algo maravilhoso, né? Entretanto, é importante frisar aqui que o nosso foco aqui não é os sinais, não é o que aconteceu naquele momento. O nosso propósito, o nosso objetivo de estudar e de pontuarmos aqui é a transformação que aconteceu na vida dos discípulos. Estes homens foram transformados. Olha o que faz o batismo do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O que significa essa transformação? Significa mudança. O que mudou? O que foi que mudou na vida de Pedro, por exemplo? Vocês lembram Pedro que negou Jesus, que se escondeu e que quando perguntado ele dizia que não conhecia Jesus? Depois Pedro, ele era ousado, ele pregava com ousadia, com autoridade, e ele enfrentava saduceus, fariseus, escribas, ele não tinha medo. Lembra lá quando a timidez dos apóstolos? Tem um momento que eles tinham timidez. Lembra quando naquele episódio, quando Jesus desce lá do monte e que eles não conseguem libertar aquele garoto que era lunático, e aí eles dizem para Jesus: os teus discípulos não puderam expulsar o demônio. Mas depois, Atos dos Apóstolos capítulo 4 diz que eles pregavam com ousadia acerca de Jesus, o poder de Deus. Meus irmãos, tem tantos textos, tem tantos momentos onde nós podemos ver esses homens com autoridade, esses homens sem medo, esses homens não negavam Jesus, esses homens enfrentavam os fariseus, eles em momentos que eles eram confrontados, eram colocados à prova, eles se mantiveram firmes, curando os enfermos, curando o coxo lá da Porta Formosa, tendo a autoridade, porque esses homens estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Houve transformação na vida desses homens. O que foi que mudou? O coração mudou. Como diz João, o Evangelho de João, ele fala sobre isso. Ele diz: olha, o perfeito amor lança fora todo o medo. João fala acerca disso. Diz: o amor pertence ao coração. Podemos ver nesse testemunho, irmãos, do Novo Testamento, que estes homens, depois que eles estavam cheios do Espírito Santo, estes homens, eles não tinham mais medo, eles anunciavam Jesus com autoridade, anunciavam Jesus sem se preocupar com a sua própria condição, se eles seriam mortos, ou seriam espancados, ou seriam presos. Não, eles tinham intrepidez, Cristo, aleluia. Então, meus irmãos, o testemunho dos apóstolos, eles foram naquele processo, Jesus ensinando, preparando, orientando, advertindo, admoestando, confrontando, e esses homens, quando chegam lá no Pentecoste, que eles foram batizados com o Espírito Santo, então esses homens, depois da preparação, aconteceu a transformação na vida deles. O Senhor quer transformar. Hoje é o dia do grande evento na sua vida, que você será batizada com o Espírito Santo de Deus. Creia nisso, creia que estes anos todos o Senhor tem te preparado para esse dia, para esse grande evento, para esse momento, daquilo que o Senhor vai fazer na tua vida hoje à noite. Creia nisso. E amanhã lá na igreja você possa dar o testemunho que você foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, eu quero compartilhar o segundo testemunho. Primeiro é os discípulos. O segundo, os filhos de Deus ao longo da história. Depois do primeiro século, nós estamos em que século? No século 21. Então, 20 séculos, o Espírito Santo tem batizado os filhos de Deus, as filhas de Deus. E nesta noite, como eu já falei, o Senhor quer batizar você.
Alguns dizem, meus queridos irmãos, que o batismo do Espírito Santo era somente para o primeiro século, ou para os discípulos. Tem gente que defende isso, tem gente que acredita nisso e prega sobre isso, que o batismo do Espírito Santo foi só para os apóstolos, para os discípulos de Jesus, só no primeiro século. Mas, meus queridos irmãos, a Bíblia não fala sobre isso, muito pelo contrário, né? Se quem acredita nisso vai ter uma contradição naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus ensinou, né? Em relação ao batismo do Espírito Santo. Nós podemos ver acerca disso, os autores no Novo Testamento falam sobre isso, o apóstolo Paulo, João, Tiago e outros falam acerca disso, né? Então, não podemos acreditar nisso, muito pelo contrário, o batismo do Espírito Santo também é para os nossos dias, é para hoje, é aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida nesse dia. Meus queridos irmãos, eu quero compartilhar um exemplo que podemos dizer que é bem claro da nossa história sobre batismo do Espírito Santo, né? Não só dos discípulos, dos apóstolos, mas aqueles que viveram muito tempo depois. Por exemplo, em 1700, né, no século 17, nós vamos ver sobre a história de John Wesley, né? Ele é um excelente exemplo para nós de um homem que foi batizado com o Espírito Santo, mas que antes de ser batizado ele teve o seu tempo de preparação. Quem conhece a história dele sabe muito bem o que isso aconteceu. E nós temos relatos, irmãos, extensos, há muita coisa escrita, muita coisa relatada, né? Da vida e do ministério de John Wesley. E a mensagem pregada por este homem era a mensagem de santidade. E depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, e a expressão usada por Wesley é que naquele dia, no dia da sua experiência, ele sentiu o seu coração estranhamente aquentado pelo Espírito Santo. E depois desse dia, Wesley não foi o mesmo homem, não foi a mesma pessoa. Mas eu quero compartilhar algo mais sobre a vida de John Wesley, né? Não só com John Wesley, mas teve muitas pessoas, meus irmãos, do movimento de Wesley, que também são exemplo para todos nós, dessa transformação daquilo que Deus fez e Deus continua fazendo na vida dos seus discípulos, dos filhos de Deus, daqueles que creem em Jesus como Salvador. Podemos ver algumas características, né, ou mesmas características dos apóstolos nessa questão da transformação. No início, Wesley era um homem muito zeloso nas coisas de Deus. Ele buscava de todas as maneiras, de toda a sua força, né, a santidade e avançar no reino de Deus. Ele era um homem muito disciplinado, muito esforçado. A história nos fala que ele, juntamente com seu irmão na Universidade de Oxford, ele fundou uma reunião, né, que foi chamada de Clube Santo, e mais tarde recebeu o nome de os Metodistas, né? Ele, durante esse período, por que metodista? Porque eles eram muito disciplinados, acordavam 5 horas da manhã, faziam a leitura da palavra, tinha um período de oração. Durante todo o seu dia, era um dia onde estava programado, estava agendado cada atividade que ele fazia. E as atividades que eles faziam, mais das suas atividades profissional, porque também ele era professor nesta universidade, mas eles eram muito dedicados, consagrados ao Senhor e buscavam de todas as formas ter esta experiência com o Espírito Santo de Deus. Mas Wesley não teve essa experiência durante esse período da sua vida. E quando chegou o momento que Wesley sentiu chamado para ser um missionário. A história diz que ele saiu da Inglaterra e foi, naquela época, o Novo Continente, hoje Estados Unidos, e ele foi para uma área dos Estados Unidos, né, chamada Geórgia. E ele foi para esse lugar para pregar para os nativos que viviam lá na região da Geórgia. Mas quando ele estava viajando, né, de caminho da Inglaterra para os Estados Unidos, o barco que ele ia
teve uma grande tempestade e Wesley sentiu um profundo medo. Ele teve medo porque Wesley não tinha certeza da salvação. Mas a história diz que naquele barco havia um grupo de cristãos chamado de morávios. E eles estavam indo também para a Inglaterra, saindo da Morávia, onde está na Alemanha, e viajando para lá porque na sua região muitos eram perseguidos por causa da sua fé. E Wesley viu aqueles cristãos orando, cantando, confiando no Senhor. Ele viu que as crianças não tinham medo e eles estavam ali cantando. E isto muito impactou a vida de Wesley, porque Wesley sentiu muito medo, mas ele viu que os outros não sentiam medo. Na verdade, meus irmãos, nesta viagem, mostrou uma falha no coração de Wesley, do seu ministério, que ele não tinha convicção. Como uma pessoa estava indo pregar a outros acerca da salvação, quando ele mesmo não tinha certeza da sua salvação. Nesse período, nós podemos ver na história Wesley buscando a palavra, lendo mais, lendo outros livros, visitando outros movimentos, falando com outros cristãos, procurando Deus de todas as maneiras. Ele queria encontrar o Senhor, ele queria ter essa experiência com o Senhor, mas não teve essa experiência. A história nos diz que da sua conversão, aliás, ele nasceu no lar que podemos chamar evangélico. O pai dele era pastor da igreja anglicana, e ele vem desse contexto. A mãe dele, Susana Wesley, que era uma mulher extremamente que confiava no Senhor, que servia o Senhor, mas cumpre-se aquela máxima, meus queridos irmãos: filho de crente não é crentinho, filho de evangélico não é evangeliquinho. Não, cada um tem que ter a sua experiência com o Senhor. E a história nos diz que Wesley, no Clube Santo, ele não encontrou o Espírito Santo. Foi como missionário para os Estados Unidos, tampouco ele encontrou. Voltou dos Estados Unidos para a Inglaterra. E um dia, meus irmãos, a história nos diz que Wesley foi para uma reunião de oração. E lá na reunião de oração, a pessoa que estava conduzindo a reunião de oração leu uma introdução do livro de Romanos, um prólogo da introdução do livro de Romanos. Isto foi o suficiente. A história nos diz: e Wesley, nesta noite, sentiu o coração estranhamente aquentado pelo Espírito Santo. Naquela noite, o Espírito Santo o visitou, e ele foi cheio do Espírito Santo. Depois que ele passou por essa experiência, meus irmãos, aquele homem medroso, que tinha medo na travessia por conta, tinha medo que o barco afundasse e ele morresse. O medo sumiu, a história nos fala sobre isso. Agora, com a direção do Espírito Santo, né? Ele tinha certeza, ele tinha convicção, ele sabia que agora o Espírito Santo tinha mudado a sua vida, tinha acontecido a transformação, ele não era mais o mesmo homem. E o movimento, meus irmãos, começou a crescer, começou a ter muitos frutos. Multiplicou discípulos, grupos, igrejas, um movimento pregado por Wesley, por aquilo que ele acreditava, a mensagem de santidade. E a mensagem de santidade foi ganhando proporção, foi avançando as fronteiras. Já não estava mais na Inglaterra, foi para a Escócia, foi para os Estados Unidos, foi para outros países daqueles dias, né? Como a Irlanda do Norte. E o evangelho, a mensagem de santidade foi ganhando proporção, chegando a lugares que antes não conseguia chegar. Através do batismo do Espírito Santo, Wesley agora era um outro homem, pregava para milhares de pessoas. A história nos fala sobre isso. Wesley agora não estava mais buscando pessoas, não estava buscando outras igrejas, né? E tampouco Wesley agora era um homem com dúvidas, com incerteza. A história diz que, pelo contrário, agora ele sabia a direção que deveria seguir, que deveria tomar.
Meus queridos irmãos, Wesley insistiu na preparação para aqueles nas classes, onde ele pregava, onde ele ensinava. Ele insistiu que essas pessoas passassem por esse processo de preparação. Uma vida que segue Jesus e busca a santidade. Nas classes, nas reuniões, ele tinha como prática, né, perguntar qual era a luta que a pessoa tinha tido naquele dia, alguma batalha espiritual, alguma tentação, e ele perguntava diretamente para as pessoas, porque ele acreditava na importância, na necessidade dessa preparação, de seguir a Jesus, de confiar em Jesus e confiar no poder de Deus na sua vida. Através, irmãos, de um coração em chamas, porque Wesley foi batizado com o Espírito Santo. Deus trouxe avivamento para a igreja anglicana, né? E além da Inglaterra, foi para muitos outros lugares, outros países. Wesley, meus irmãos, é um testemunho disso. Mas não são Wesley, como eu vos falei há pouco, outros também, homens e mulheres de Deus, através da história, Deus usou estas pessoas. Por exemplo, a história fala de Martinho Lutero, na Alemanha. A história fala de Hudson Taylor, que foi missionário na China. Fala de Francis Asbury, que quando Wesley ficou na Inglaterra, Asbury foi para os Estados Unidos, e ele foi a pessoa responsável para fazer o metodismo crescer, a mensagem avançar nos Estados Unidos. Meus irmãos, a história do metodismo diz que na proporção da colonização dos Estados Unidos, o metodismo avançava da mesma maneira. Se os colonos iam na direção oeste do país, porque eles chegam na parte leste do país, o metodismo também avançava naquela direção. Se a colonização ia para o sul do país, o metodismo ia nessa direção também. Se o metodismo ia na direção norte do país, se a colonização ia na parte norte do país, o metodismo lá estava. Chegou um momento que o metodismo era a maior igreja nos Estados Unidos, juntamente com a igreja presbiteriana. Isso porque Wesley foi batizado com o Espírito Santo. Isso porque Francis Asbury foi batizado com o Espírito Santo. Meus irmãos, na história recente, nós temos um irmão chamado Morris, que ele é o líder nacional da igreja wesleyana em Mianmar. Um homem também batizado com o Espírito Santo, que Deus tem operado na vida dele, e através dele Deus tem feito grandes coisas, expandindo a sua obra ali naquele país. Meus irmãos, nós vimos sobre os discípulos, nós vimos também sobre os filhos de Deus da história, e agora eu quero falar do terceiro testemunho. O terceiro testemunho é o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, é Ele mesmo, irmãos, o Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem é que dá testemunho? Os discípulos deram testemunho da preparação e transformação no batismo do Espírito Santo. Olha, eu dei um exemplo aqui de John Wesley, que nós conhecemos, né, os seus ensinos como igreja wesleyana. Wesley também foi batizado com o Espírito Santo, e a partir dessa transformação, a igreja expande em todas as direções, espalhado na face da terra. O próprio Espírito, meus irmãos, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aqui existe algo muito importante. Deus fala conosco, Deus fala com você. Acredite que hoje é o dia, hoje é o grande evento na sua vida. Deus confirma a sua ação em nosso íntimo. Como diz o apóstolo Paulo: você já teve um encontro com Deus? Creio que a nossa expectativa que Deus vai falar conosco,
que o Espírito de Deus vai testificar da sua presença, da sua ação, da sua direção. Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Glória ao Senhor por isso. Mas, irmãos, tem um ponto muito importante aqui, pode chamar uma advertência. Nem todos os encontros com Deus é o batismo do Espírito Santo. É algo importante para você considerar. Nem todo encontro com Deus é o batismo do Espírito Santo. Pode ser que você já teve um outro momento, um encontro com Deus, Deus falou com você, Deus lhe advertiu, lhe confrontou por alguma situação, mas não quer dizer que foi o Espírito Santo, foi o batismo do Espírito Santo. Romanos 8,13 diz assim a palavra: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Essa é a preparação necessária feita pelo Espírito Santo junto conosco. Que a carne morra. A Bíblia fala em Romano, né, que se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se viver segundo o Espírito, mortificartes o feito do corpo. Ou seja, quando você vive no Espírito, você está batizado com o Espírito Santo, o Espírito habita em você, a carne não tem mais força na sua vida. Pode vir a tentação, pode vir a provação, mas não tem mais força na sua vida, porque o Espírito prevalece. Deus está trabalhando para santificar, para mortificar os feitos da carne. O Espírito está trabalhando na minha vida, está trabalhando na sua vida, para inculcar os valores do reino de Deus em nosso coração, com o perfeito amor que é a preparação. Cada dia o Espírito está trabalhando na sua vida, na minha vida. Cada dia o Espírito Santo está tirando as obras da carne. Nós já estudamos sobre isso. Gálatas capítulo 5 fala sobre isso. Imoralidade, impureza, lascívia, e o texto vai falando sobre o que é os frutos da carne: inveja, dissensões, facções. E o Espírito está trabalhando na sua vida para que a carne seja morta completamente. Meus irmãos, levou 3 anos e meio para os discípulos de Jesus. E olha que eles eram judeus, e que eles foram contemporâneos de Jesus, viveram ali, viram as maravilhas, viram os milagres, viram os feitos de Jesus, viram Jesus curar, viram Jesus libertar, viram Jesus fazer maravilhas, sinais e prodígios. Mas esses homens, levou muito tempo para eles conhecerem a palavra e a fé. Quantas vezes Jesus repreendia, quantas vezes eles perguntavam: Senhor, não compreendemos isso, Senhor, não entendemos isso, Senhor, nos explica isso, Senhor, precisamos entender melhor aquilo que o Senhor estava dizendo. O Senhor fala por parábolas. Jesus disse: olha, mas através das parábolas fica mais fácil para vocês entenderem. Mas eles não compreendiam, mas estavam seguindo Jesus, estavam vendo ali. Receberam, meus irmãos, beberam da fonte pura, da fonte que jorrou sobre a vida deles. Como a palavra nos diz, que fluía rios de água viva. Aquilo que Jesus falou para a samaritana: a água que eu te der, nunca mais tu terás sede. E os apóstolos, os discípulos, beberam desta água. Glória a Deus por isso. O tempo do batismo do Espírito Santo é com Deus. O dia, a hora, o momento, o grande evento é com Deus. Mas pode ser hoje, pode ser agora. Creia no Senhor, confie no Senhor. Wesley disse, meus irmãos, que pode ser hoje. Nós devemos pedir, devemos buscar, devemos abrir os nossos corações para Deus, para que possa acontecer.
e sejamos batizados com o Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, o Espírito vai testificar, né? Com o teu Espírito quando isto acontecer. Quando nós estudamos lá na terceira lição, falando da escada, né? Santificação inicial, santificação progressiva, inteira santificação. Nesse degrau da inteira santificação, o degrau seguinte é que a gente tenha segurança, tenha certeza, tenha convicção. E depois nós vamos continuar crescendo até a glorificação. É o que diz a palavra do Senhor. Nós aprendemos, meus irmãos, que o momento é agora de o Senhor batizar o seu filho, a sua filha com o Espírito Santo. Olha, os apóstolos, quando Jesus foi morto, eles ficaram como sem direção. Alguns ficaram numa casa, foram para lá com as portas fechadas, com as portas e janelas fechadas, estavam com medos. A Bíblia não diz que foram os discípulos que foram até o sepulcro. Não foram os discípulos que chegaram lá pela madrugada, que foram levar especiarias, perfume lá para o corpo de Jesus. Não foram os discípulos, foram as mulheres. Eles estavam lá. E Jesus diz assim, olha, vai lá e avisa para eles. O Tomé não estava lá. Então estes homens passaram por aquela experiência. Jesus ressuscitou, veio entre eles, e depois eles vão com Jesus até Monte das Oliveiras, quando Jesus é levado aos céus. Jesus diz, esperem aqui em Jerusalém, que vai acontecer o grande evento, o grande dia do batismo com o Espírito Santo. Se você realmente quer ser batizado com o Espírito Santo, nesse processo de preparação, você deve fazer tudo aquilo que o Senhor mandar. Como diz aquela brincadeira, né? Farei tudo que o vosso mestre mandar. Faça tudo que o Senhor mandar. Deus quer o seu coração por inteiro, não quer só uma parte. Não tem mais lugar para o mundo, não tem lugar mais para Satanás, não tem lugar mais para concupiscências e pecado, não tem lugar mais para isso, é só do Senhor. Obedeça o Senhor, tema o Senhor, siga o Senhor. Não é parcial, tem que ser completo, acredite nisso. Ouça os testemunhos dos discípulos, da história daqueles homens e mulheres que continuam sendo batizados com o Espírito Santo de Deus. Marcos capítulo 12, versículo 30 diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Você acredita que Deus transforma pelo seu poder? Então, se você crê nisso, se você crê que hoje é o dia, é o grande evento do seu batismo com o Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor, baixe a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, o meu irmão, a minha irmã que está aí, que está sendo tocada pelo Espírito Santo, ó Espírito Santo do Senhor, batiza com o Espírito, Deus, a vida do meu irmão, da minha irmã, e que hoje seja o grande dia, o dia especial em que esta pessoa vai ser batizada com o Espírito Santo do Senhor. Nós estamos falando aqui das manifestações, como aconteceu lá no dia do Pentecoste, aquele som, como língua de fogo, todas aquelas manifestações. Se for assim, ó Deus, seja feita a tua vontade. Se haverá manifestação, seja feita a vontade do Senhor. Mas durante os anos que meu irmão, minha irmã serve o Senhor, esse tempo de preparação, tempo de o Senhor ensinar, tempo de o Senhor repreender, tempo de o Senhor fortalecer, tempo de o Senhor demonstrar, esse tempo que cada uma dessas pessoas, ó Deus, já passou, já experimentou, já vivenciou.
E hoje é o grande dia, o evento do batismo do Espírito Santo. Batiza, Senhor, o meu irmão, minha irmã, batiza, oh Deus, aquele que está ouvindo esta mensagem que foi tocada pelo Senhor, que o Senhor Deus possa transformar por completo a vida dessa pessoa e que o Espírito dê testemunho, testifique que ele, que ela foi batizada com o Espírito Santo e que agora essa pessoa é uma pessoa realmente cheia do poder e que as suas ações, a sua maneira de viver, de caminhar na presença do Senhor será diferente. Pai, em nome de Jesus, abençoe e que o Senhor Deus possa derramar do teu poder na vida deste homem, desta mulher, deste meu irmão, da minha irmã que está ouvindo a palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe nesta noite e que você seja e que tenha sido batizado com o Espírito Santo de Deus, aleluia. Muito bem, meus irmãos, que alegria de poder terminar esta lição compartilhando esta palavra com os meus queridos irmãos. Deus o abençoe. Eu quero compartilhar aqui cada lição termino compartilhando com os irmãos, que você possa desfrutar e tenha sido abençoado com o ensino da palavra, com esta aula da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa te abençoar nesta noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você, meu irmão, minha irmã, que hoje à noite foi batizada com o Espírito Santo de Deus. Amanhã na igreja dê testemunho daquilo que o Senhor fez na sua vida. Glorifique ao Senhor, sinta a alegria no seu coração de ter sido batizado com o Espírito Santo. É uma alegria profunda, uma alegria que vem do Senhor na sua vida. Deus te abençoe, que a paz de Cristo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, o teu lar, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Fique na paz de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Deus te abençoe.